7h42, estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, que hoje, nesta terça-feira, 26 de janeiro de 2021, recebe com prazer o Dr. Peterson Gonçalves Teixeira, médico presidente do CIMEC, o Sindicato dos Médicos de Campos. Dr. Peterson, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo ao Folha no Ar, é bom recebê-lo aqui, principalmente neste momento aí, né, pandêmico, que é atípico a tudo, como o senhor falava agora internamente. Mais uma vez, bom dia. Bom dia novamente, Cláudio Nogueira. Bom dia novamente a Luiz, bom dia aos ouvintes. Muito obrigado pelo convite e muito orgulhoso de estar representando na presidência aqui do Sindicato dos Médicos, né? A nossa atuação, conforme nós mostramos em ofício ao vice-prefeito, é tentar aproximar o Sindicato dos Médicos para ajudar nessa reconstrução da saúde pública do município de Campos, né? A gente se coloca assim à disposição do poder público para que possamos promover ações de melhoria do sistema público de saúde, que é tão importante, né? Você vê que nesse momento de pandemia, praticamente quem protege, quem está sustentando essas questões sobre atendimento, até a própria vacinação, é o Sistema Único de Saúde, né? Tão maltratado, não digo pelo usuário, né, mas tão maltratado assim pelo governo, né? A gente vê muitas queixas em relação ao funcionário público e muitas queixas em relação ao Sistema Único de Saúde. Mas sempre que possível a gente estende mais do que a nossa própria mão para poder ajudar quem precisa utilizar o Sistema Único de Saúde, né? É isso aí. Edson, bom dia, muito obrigado pela presença. A entrevista nossa estava marcada para terça-feira da semana passada, mas aí chegou a notícia de que, porque na verdade João Dória, no domingo retrasado, ele adiantou, essa disputa política de Dória com Bolsonaro, né? Mas Dória tem, isso, independente de simpatia política, e eu tenho várias ressalvas ao João Dória, por exemplo, pessoa física e jornalista, mas ele realmente acelerou o calendário de vacinação no Brasil ao adiantar, agora no domingo, brigou o governo federal a agir e adiantou, como o próprio Frederico disse aqui na terça-feira passada, adiantou o calendário. E por ter adiantado, a nossa entrevista estava marcada para terça-feira da semana passada. E aí, sabendo que eu chegasse a vacina no dia seguinte, a gente pediu para você, e você muito gentilmente aceitou trocar data com ele. Mas o primeiro assunto aqui estabelecido como pauta, e dizer que em relação aos médicos, em relação à pandemia, essa coisa de herói é uma coisa muito discutível ao longo da história, né? Para os gregos antigos e romanos antigos, o herói era uma coisa cultuada. Aí veio o romantismo no século XVIII, XIX, e disse que o herói é fruto da sociedade, não é só virtude do indivíduo. Essa discussão se arrasta por aí. Mas, de fato, o último grande conflito que a gente passou dessa monta foi na Segunda Guerra Mundial. Nós temos vários filmes feitos aí sobre os heróis da Segunda Guerra Mundial, inclusive os 2.000 brasileiros que morreram lá lutando contra as forças do nazifascismo. E não há como negar que hoje nesse paralelo da figura do herói, estão vocês, profissionais da saúde, que arriscam a vida de vocês, né, para tentar minimizar esse mal terrível sobre a população. Então, fica aqui o reconhecimento público do programa, do Grupo Folha, ao papel de vocês, que é da sociedade. Isso posto, o primeiro assunto que a gente estabeleceu aqui é o pagamento dos atrasados, anunciado pelo prefeito Vladimir na sexta-feira, né? Pagamento de dezembro, né? Mas fica ainda faltando o 13º. E como é que vocês, e dentre esses profissionais que estão com salário atrasado, estão vocês médicos, né? Como é que vocês viram esse anúncio e qual a expectativa de vocês para receber esse atrasado amanhã? E como é que fica o 13º e o mês de janeiro? Como é que vocês trabalham? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia.
Sobre o pagamento de dezembro e o pagamento de 13º, o CIMEC teve uma reunião na última sexta-feira, antes da reunião da decisão, com o vice-prefeito Frederico Paes. Eles nos atendeu muito bem, nos atendeu de pronto, uma pessoa até muito educada, muito inteligente, e nós levantamos nessa reunião, além dessa tentativa de proximidade do sindicato com a prefeitura para entender essas ações, até ações referentes ao atendimento, fluxo de atendimento. Nesse momento de pandemia, o principal assunto nosso foi o pagamento de dezembro, né? Os médicos estão muito cansados, os profissionais da área de saúde, eles estão muito cansados, estão desgastados, estão ficando desestimulados, né? O que nos move, né, é esse amor pela profissão, né, e o instinto de sobrevivência também, né, porque o médico hoje ele é um assalariado, né, a gente for pensar há 20, 30 anos atrás, o ganho com consulta, o ganho com procedimento era muito maior do que é hoje. Então, assim, nós levamos uma proposta, na verdade, o que o Vladimir queria, o que o Frederico falou, era pagar janeiro, né? Nós ficamos com muita angústia de não receber o dezembro. Falou-se sobre o parcelamento de dezembro, mas a gente não trabalhou parcelado em dezembro para receber dezembro parcelado. Essa foi a ideia que nós falamos, né? Por exemplo, você vai receber, vou te pagar dezembro parcelado, mas espera aí, eu não trabalhei uma semana em dezembro, parei. Trabalhei uma semana, parei. Não. A gente queria receber inteiro. E nós queríamos até receber o 13º inteiro também, mas assim, mostrou através de argumentos, disse que o município só recebe dinheiro a partir do dia 20, e aí ele vai fazer e aí, mais à tarde, né, uma representante do sindicato, acho que a Luísio caiu a imagem dele. Não. Aí um representante do sindicato levou 2 propostas, né? E de manhã também nós fizemos uma proposta dele pagar dezembro, conforme está fazendo, e nós tínhamos sugerido dele pagar 25% do 13º junto com dezembro, que sairia, como vai sair quarta-feira agora, dia 27. Amanhã, né? Amanhã. E pagaria janeiro no 5º dia útil, como estava sendo feito no governo anterior, com mais 25% do 13º, e fevereiro ele pagaria no 5º dia útil de março, e ele fecharia dezembro e o 13º. Ficou acertado naquela tarde, junto com o Ciprozep, que ele vai pagar o dezembro, e mais para frente nós vamos ter uma reunião dia 5 de fevereiro para poder discutir essa questão do parcelamento do 13º e o pagamento de janeiro, né? Eu até tentei ontem entrar em contato com a Elaine Leão, assim, em particular, no telefone particular, mas eu não consegui falar com ela, pedi até para o nosso assessor de imprensa tentar entrar em contato com ela para a gente tentar alinhar os discursos, e eu não obtive sucesso ainda, mas eu acho que através aqui da entrevista ela deve dar uma olhadinha, ver e saber que eu estou tentando entrar em contato com ela para ver se a gente consegue alinhar esse discurso sobre o pagamento de fevereiro, do 13º e janeiro, né? Na verdade, esse contexto de heroísmo que você falou, né? A gente pode até vestir essa roupa, né, Luiz? Mas eu gostaria que nós fôssemos vistos como seres humanos, sabe? Seres humanos que também nós temos limites, né? As pessoas não tiveram férias, não tiveram licença, não tiveram, assim, eu entendo a questão da pandemia, é um momento da saúde particular, né? Se nós estivéssemos discutindo a saúde fora do contexto pandêmico, as discussões seriam outras, né? Foucault, no livro dele, O Nascimento da Clínica, ele diz que a epidemia, ele não fala pandemia, ele tem uma característica particular, né? Então, assim, a pandemia, essa questão de nós cobrarmos EPIs, cobrarmos medicamentos, a não falta, cobrarmos
que haja equipamentos, que os plantões não tenham falta de médicos, sejam equipes formadas. Então, assim, um outro tipo de cobrança que, se nós não estivéssemos no período pandêmico, nós estaríamos discutindo de outra forma, né? Talvez, assim, por que não consegue se fazer exames de rotina numa unidade de saúde e assim por diante. A saúde do município, vou falar assim, o servidor público no período do governo anterior, ele foi muito maltratado, né? Eu entendo, assim, as pessoas às vezes vão colocar assim, mas receberam um salário, sim, mas havia uma angústia, você receber no 5º dia útil, muda toda a sua vida, você via a estrutura que você estava trabalhando, ela caindo aos pedaços, você tendo que levar papel, tendo que comprar água, você tendo que comprar medicamento. Para você ter uma ideia, assim, a minha unidade de origem aqui em Campos é o PH Saldanha Marinho. Né? Nós temos uma técnica de enfermagem lá, Dulce Lisboa, que ela é uma heroína, né? Ela junta os funcionários, nós fazemos juntamos um dinheiro e a gente conseguiu comprar a porta, a gente conseguiu pintar parte da unidade, comprar grade de proteção. Para você ter uma ideia, a gente comprou até um fluxômetro. Fluxômetro é aquele aparelhinho que a gente coloca para poder saída de oxigênio e de ar comprimido. Então, assim, a gente luta, né? A gente se esforça. E de certa forma, esse maltrato, ele fez despertar no servidor essa vontade de brigar pelo melhor, né? E acho que, assim, a Elaine Leão, ela representa muito isso, né? Ela tem muita garra, ela tem uma maneira de falar de forma, assim, bem segura. Ela nasceu disso aí e a gente vai tentar estreitar esses laços para a gente poder chegar num compartilhamento, né, de ideias. Acho que eu falei muito, né? Não. Perfeito. Só ressalvar que a gente ouviu a Elaine Leão aqui, inclusive na segunda-feira da semana passada, segunda-feira retrasada, portanto. Inclusive era nosso planejamento inicial fazer com a Elaine Leão na segunda e você na terça. Mas ver a questão da vacinação antecipada do governo federal para o Brasil, antecipada pela ação do Dória em São Paulo, que forneceu também esse primeiro lote de vacinas da Sinovac, que é o que Campos recebeu na semana passada, e a gente acabou mudando, né? Botando o Frederico para terça-feira passada. Mas a nossa intenção era fazer com a Elaine Leão na segunda e você na terça. E você citou aí você está além da atividade médica, você está empenhado aí você está na tese de mestrado ou doutorado? Mestrado. Mestrado na universidade? Na UENF. Na UENF? Cognição e Linguagem, isso. E a gente acaba lendo muito sobre a história médica, né? Para poder fazer o projeto de dissertação. E aí veio essa questão do Foucault, né? Eu ia falar isso, que o Foucault é um filósofo francês, Michel Foucault, que é fonte aí, está entre as fontes sempre mais citadas aí de quem está na academia, de quem está construindo seu currículo Lattes. Foucault é uma referência para várias áreas, né? Embora eu acho que para entender o que a gente está vivendo hoje, eu vou citar um conterrâneo e um contemporâneo de Foucault, que é Albert Camus, né? No caso, Camus escreve, pronuncia Camus, no seu livro A Peste, que eu acho que exemplifica muito bem o momento que a gente está vivendo aqui agora. Mas como é que fica porque a gente sabe que a gente fala herói, quer dizer, porque o herói, por exemplo, o herói do quadrinho, né, o super-herói, ele não recebe pelo serviço. E o soldado que lutou na Segunda Guerra Mundial, ele recebia soldo, né? Um médico que atua no serviço público e privado, ele recebe salário. E é certo que assim seja. Afinal, ninguém é um Bruce Wayne, né, para fazer filantropia. Um milionário de uma fortuna herdada
para receber filantropia. Como é que você sente hoje, qual o termômetro que você sente na categoria em relação a esse atraso, em relação a maneira como o governo Vladimir herdou esse problema do governo Rafael e como ele vem lidando com isso? Primeiro a gente ficou aliviado, né, da possibilidade dele pagar dezembro, né? Porque nós ficamos muito angustiados em não receber o dezembro. No governo anterior, né, nós ficamos assim, a desvalorização que a gente fala tem em termos de trabalho, de condições de trabalho, né? Até tem do Zé Roberto uma série de denúncias que foram encaminhadas ao Ministério Público de falta de medicamento, né, de falta de estrutura. Zé Roberto Crespo? Zé Roberto Crespo. Ex-presidente do CIMEC, né? Do CIMEC, isso. E a gente, assim, se sente muito desprestigiado também em relação a essa questão de atraso de pagamento, dessa dificuldade de trabalhar, de transportar paciente e não ter local para deixar. Então, assim, a gente recebeu muito questionamento sobre essa questão de ir lá brigar, mas a nossa forma de ação assim, ela é um pouco mais contida do que a do Ciprozep. A gente participa mais das reuniões e a gente estava pleiteando essa tentativa de receber o salário de dezembro, de receber o 13º, mas o governo entrou, ele tem só acho que 25, 26 dias, a gente tenta dialogar, a gente não trabalha para o governo, a gente trabalha para a Prefeitura de Campos, nós sabemos que os recursos entraram e a gente esperava receber um pouco mais adiantado, são quase 2 meses sem receber. Né, os colegas estão desmotivados, não só pelo salário, não só pelo não recebimento do 13º, mas é o que eu volto a dizer, a gente não teve férias, né, a gente não teve as licenças, nós não tivemos direitos respeitados. Eu me lembro que as pessoas foram obrigadas a assinar, as pessoas que estão afastadas pelo decreto, elas foram obrigadas a assinar férias ou licença, essas denúncias chegaram no CIMEC, estavam sendo apuradas. Então, sim, eu vejo isso com muita tristeza, né? O sofrimento ele é amplo para a população, ele é amplo, né? E é amplo também para os profissionais da saúde. Né? Agora, em termos práticos, a gente sabe, por exemplo, que aquele atraso que houve em 2016, se eu não me engano, no governo do Estado, ali quando quebrou o Estado, né, antes de ser assinado o regime de recuperação fiscal, quebrou o Estado do Rio de Janeiro, você está falando da UENF, você está falando do seu mestrado. Sempre profissionais da UENF com doutorado fora do país ficaram sem ter o que comer, né? Sem ter o que comer, inclusive foi arrecadado alimentos, foi uma situação vexatória, né? Até que o regime de recuperação fiscal assinado com a União pudesse equilibrar as contas. Foi assinado com o Temer? Eu não me lembro. Foi com o Temer e Pezão, se não me engano, na época. Isso, Temer e Pezão, isso mesmo. Foi 2016. Agora, Campos, há caso desse em Campos? Campos chega a tanto? Hoje? Assim, eu vejo as pessoas... Eu vejo, no geral, as pessoas colocando muito culpa no servidor público. Né? A máquina precisa enxugar, acho que eu não sei se eu li algo sobre demissão voluntária, não sei se foi uma matéria anterior. Culpa-se muito o servidor público pelos gastos, né? Mas nós temos um trabalho importante, nós exercemos um trabalho importante no município, a gente faz o município girar, tanto do ponto de vista de trabalho, tanto do ponto de vista econômico, né? Então, assim, o ganho nosso é gasto aqui também. Então, assim, equacionar a máquina pública, sacrificando a qualidade dos serviços, né? Se a gente for pensar, talvez não sei o Cláudio... não utilize o sistema de saúde, mas a dona Maria, o seu João, quando vai ser atendido por mim lá, ele quer a garantia de que ele vai pegar a receita comigo, ele vai chegar na farmácia básica, vai receber o seu medicamento, vai receber um tratamento, vai melhorar,
e vai dar continuidade na sua vida, né? Aquele indivíduo, ele é pai, é mãe de alguém, é pagador de impostos, tanto quanto nós, né? Então, assim, se a gente for pensar em termos de recursos, eu acho que o gerenciamento do recurso que chega para o município, ele ser mais, talvez, profissionalizado, usar os recursos com mais coerência, para que essa estrutura funcione melhor. O servidor, ele é preparado para realizar suas atribuições com empenho. Você vê que a gente trabalha em situações difíceis, né? Da gente ter que comprar, às vezes, um insumo para trabalhar na unidade. A reclamação vinda do poder público em relação ao servidor, ela pode ter até uma certa coerência, mas a reclamação que está sendo feita agora do servidor para o gestor público, ela também tem coerência. Eu acho que a gente não pode ser tão sacrificado em relação dizer que tudo é culpa do servidor público. Até falando de uma fala que as pessoas até brincam muito comigo, agora que eu estou na presidência do sindicato, assim, Paulo Guedes falou que vocês são parasitas. Não, nós não somos parasitas, né? A gente trabalha para o bem público. Eu sei que às vezes você vai chegar numa unidade e você não vai ter o que você deseja, né? Mas talvez o que a gente possa oferecer para você do nosso melhor, você vai ter. Entendeu? Assim, mais ou menos, não sei se eu respondi. Tem uma pergunta aqui relativa ao assunto, feita por um integrante do governo municipal anterior, o Felipe Quintanilha, que é advogado, né, sociólogo também. Acho que ele também faz mestrado lá na UENF. Eu ia falar isso. Por lá. Seu colega da UENF. Uhum. E ele pergunta aqui, qual a visão do sindicato sobre o número de médicos concursados no município? Frederico revelou aqui que na ativa são 980. Frederico Paes, vice-prefeito de Campos. Sua especialidade e suas atividades, face à contínua necessidade de contratações de profissionais por RPA. O sindicato tem em mãos o número de médicos concursados da prefeitura para nos dizer se entende com um quantitativo suficiente para atender a nossa cidade ou até mesmo corroborar a necessidade de contratação? Ele fez muitas perguntas, eu vou tentar responder dentro do que eu gravei. E aí, se faltar alguma... essa solicitação da quantidade de médicos... O microfone, doutor, por gentileza. Destrava ele aí. Por gentileza. Isso aí. Desculpa, tá? Não, sem problema. De novo. Não, tá tudo bem. Não, vamos lá. Ele fez muitas perguntas. Vou tentar lembrar. Você vai completando para mim, por favor. Basicamente, para resumir, Campos tem muitos médicos, segundo Frederico 980, e contrata RPA na medicina. Quer dizer, há necessidade... Bom, sobre o número de médicos, né? Eu quando entrei agora no CIMEC, eu pedi que o nosso setor de imprensa fizesse essa pergunta à Secretaria de Saúde de quantos médicos são, as especialidades e onde eles estão lotados. Isso, para argumentar, eu preciso saber. Eu não posso chegar e lançar um número e falar que existem X médicos e que eles talvez atenderiam ou não uma população em específico. Eu não tenho como argumentar sem ter o número, especialidade e onde eles estão alocados. Eu não tenho como argumentar isso. Bom, nós fizemos, na reunião que tivemos com o Frederico Paes, eu perguntei isso novamente, ele falou para mim que tinham, acho que 1.200 e alguma coisa, eu falei assim, mas essa e alguma coisa também, eu gostaria de saber qual é esse número. E ele falou que tinham 300 afastados pelo decreto, por causa do coronavírus, acho que são acima dos 60 anos. E ontem você me enviou esse número de 980, que também eu não consigo, tipo assim, eu vejo os 980, mas vamos lá. Se eu tiver, são 2 neurocirurgiões por plantão no Ferreira Machado,
é uma mão de obra especializada e cara, e que se eu tiro ele de lá para um outro tipo de serviço, eu perco aquela especificidade, aquela especialidade para um outro tipo de atividade que não vai me atender quando eu precisar de fato desse atendimento especializado. Se eu tiver 14 ortopedistas, eu vou tirando do atendimento básico as especialidades. Se eu pegar pediatra, se eu pegar angiologista, né, cirurgião vascular, se eu pegar endocrinologista, porque existe a necessidade do atendimento na especialidade, existe, e existe a necessidade do atendimento para o clínico geral. Então, assim, eu tenho 980 médicos. Aí você vai falar assim, a Organização Mundial de Saúde diz que o ideal é que que existam em determinada localidade ou em determinado local, um médico para 1.000 habitantes. Aí, 980 médicos. Seriam para uma população de 980 mil habitantes. Mas eu não estou... A Organização Mundial de Saúde também não fala em especialidade. A gente acaba ficando treinado para poder responder isso. Já o Conselho Federal de Medicina, ele acha que é 2,5 ou 2,9 para cada 1.000 habitantes. Então, segundo o Conselho Federal de Medicina, o número seria já insuficiente. Então, assim, se eu tenho 980 médicos, mas, assim, em qual área eles atuam? Por que eu preciso deles estrategicamente em determinado local? E será que eles atenderiam nessas unidades? E eu desprezando essa mão de obra, porque eu coloquei ele para atender numa unidade básica, eu não vou estar colocando em risco as pessoas que precisam de um atendimento mais especializado. Então eu fico meio receoso nessa questão de números. Sobre o regime de contratação em RPA, que foi o questionamento dele, eu acho que podia ser feito, como foi feito anteriormente, um processo seletivo, onde seriam resguardados os direitos desse médico a ser contratado. Faria um processo seletivo, um contrato de 1 ano, ele estaria resguardado com direito a férias, 13º, tudo organizadinho. Caso ele não recebesse, seria mais fácil de acionar a prefeitura e ter uma resposta mais efetiva. Essa questão dos 980 médicos também é importante, porque eu acho que, não sei se estava na pauta, é muito difícil você completar hoje um plantão, por exemplo, no PU da Saldanha Marinho, que é a minha unidade de origem. Hoje nós trabalhamos com menos do que da metade da capacidade que era anteriormente para médicos, e hoje ele fecha sexta, sábado e domingo porque você não consegue encontrar profissional para trabalhar na unidade concursado. Você não consegue. Acho que a unidade de Farol também tinha desfalque, a UPH de Guarulhos também, Travessão também, HGG também, Ferreira teve um período que teve. Então, assim, eu tenho 980 médicos, eu tenho, mas qual é a especialidade de cada um, onde eles atuam? Por exemplo, eu pegar um cardiologista que ele já passou no concurso para o ambulatório, ele vai lá, atende as 30 fichas dele num dia, atende 30 fichas no outro dia, e eu coloco ele para fazer uma atividade de plantão e eu deixo o hiperdia, que é o programa do Ministério da Saúde, eu não sei se ele existe ainda, para hipertensão e diabetes, sem um profissional para atender a população. Então isso assim, mais ou menos tem que ser medido. Eu posso falar que eu tenho dentro da universidade 70 professores, e que todos têm capacidade da aula, eu não tenho dúvida. Mas quem daria para mim aula de história, por favor? Quem daria para mim aula de inglês? Quem daria para mim aula de matemática? Mais ou menos assim, a grosso modo, tentando fazer um comparativo com profissões distintas. São profissões distintas, com ações diferentes. Mas assim, tentando fazer um comparativo. Mais ou menos isso. Não sei se eu consegui responder as perguntas. Não, perfeito. 8:12, Nogueira. Sim. Quer fazer alguma pergunta? Ou pode ir para o próximo bloco? Não, e nesse caso, acho que cabe até uma questão, o que seria a solução, então, se 980 profissionais
tem essa explicação bem clara que o senhor colocou, cada um na sua função, não é assim, retirar e colocar. Com 980 profissionais, a solução seria então a contratação, como o senhor disse? Eu acho que primeiro identificar quem são esses profissionais, onde estão. Na possibilidade de oferecer a eles, você está num ambulatório em tal lugar, você gostaria de fazer o seu plano, trocar o seu vínculo de ambulatório para plantão, mas uma coisa assim, bem, não é impositiva. Eu não quero que ele vá lá fazer o plantão porque eu quero, apesar de que em situação de calamidade, nós estamos num momento de pandemia, eu entendo todas essas dificuldades. Mas vamos lá, numa situação que não fosse na pandemia, então você gostaria? Não. Então eu vou tentar buscar, talvez sim, através de uma contratação, mas não através do RPA, através de um processo seletivo, um salário, uma oferta de salário um pouco melhor, né? Porque o recém-formado hoje, Cláudio, ele quer saber de fazer a residência dele, né? Ele quer sair de campus, ele quer se especializar, ele quer se tornar um médico especializado, como o mercado hoje exige que ele seja. Né? Quando eu saí, eu estava comentando com o Cláudio, Luiz, eu fui peão. Eu saí já para trabalhar, eu fiquei 1 ano no Exército, mas eu saí para trabalhar, entendeu? E hoje você não vê muito isso. Você né? foi capitão? Não fui não. Faz isso não, Cláudio. Eu fui para trabalhar, então assim, eu casei logo também. Mas assim, o médico hoje recém-formado, ele vai procurar um local onde ele recebe o salário dele, onde ele é valorizado. Então assim, Campos perdeu, Campos e a região, né? Hoje é muito difícil você conseguir um colega para trabalhar em Campos. O salário é baixo, quando ele vai trabalhar, ele tenta às vezes transportar um paciente grave de um lugar para outro, ele não consegue deixar o paciente, ele não consegue, isso desestimula na profissão. É muito assim, as pessoas falam muito da profissão de uma posição de glamour, mas existe a tristeza, a angústia de quem está do lado de cá, quando você não consegue resolver o problema do paciente. Isso é muito triste, entendeu? Isso é muito angustiante. Então, o rapaz recém-formado agora formou, ele vai para São Paulo, onde ele vai receber um bom salário, ele vai para o Sul. Eu vejo colegas que estão no norte que reclamam do salário. Desculpa, eu falo muito, né? Deixa eu... Não, tranquilo. Você falava o quê? Pode concluir, por favor, só para a gente fazer o... Tem um colega que está no norte, que a gente se comunica, né, pelo WhatsApp, ele fala que ele mostra o salário lá, é o salário baixo, mas é um serviço público, e a gente que vai ficando um pouco mais na idade, a gente resguarda o serviço público com unhas e dentes, né? É nossa fonte de renda. E a gente acaba incorporando também essa questão, né? Eu acho que eu sou incorporado à unidade que eu trabalho. Eu trabalho também em São João da Barra, mas eu sou incorporado ao PU, não consigo me identificar fora dele, né? Mas é isso aí. Bom, só para lembrar que esse número 980 médicos foi dado pelo Frederico Paes aqui na terça-feira. Dia 19, isso mesmo. Estamos a ele... E aí ele falou que foi um pleito logo que assumiu o primeiro governo e que havia recebido alguns dias antes, não é isso, Nogueira? Essa listagem de 980, esse número de 980 médicos concursados na ativa. Então, esses concursados também precisa ver se eles não são repetidos, se não são matrículas. Porque, por exemplo, se o profissional, e isso é muito comum acontecer, ele tem um vínculo de plantão no HGG e tem um vínculo de plantão no Ferreira. Tecnicamente, na lista, ele contaria como 2 médicos, mas ele é um só. Então, assim, essas nuances dessa lista que precisa ser estudado, né? Eu queria ver essa lista, né? Eu até pedi, eu fiz essa solicitação, mas os protocolos da prefeitura, por causa desse momento de pandemia, eles estão fechados, né? Então, a resposta ela demora um pouco mais, mas vai chegar. Vai chegar. São 8h17. Vamos lá. Vamos ao intervalo? Vamos. Só para... O Quintanilha perguntou aqui, ele tomou aqui um contravapor do Cláudio Barbosa. Né? Servidor público, eu estou achando que é médico. Né? Só vendo aqui. Mas está vestido de branco e é servidor público.
Quintanilha e tal, você foi um desastre nos transportes, não sabe nada da gestão de saúde. Tenho certeza que se Quintanilha fosse gestor de saúde, seria um caos conforme foi no transportes. Tá fazendo críticas aí à atuação de Quintanilha, né, à frente do MTT no governo Rafael. Tá quase chamando Quintanilha de Pazuello. Tadinho. Eu conversei com você, essa questão da gente estar no poder, eu acho que estar no poder é muito difícil, né? Estar no poder exposto para realizar um poder, até porque o poder ele se exerce também no não poder, né? O importante é receber a crítica, porque criticado você será, né? Criticado você vai ser, você está sendo um mau gestor, mas assim, você dá de si, eu acho que eu falei isso com você em relação ao governo anterior, você dá de si o que é seu de melhor. Às vezes você está enxergando que aquilo ali, poxa, eu estou suando a camisa, é o máximo que eu estou dando de mim, eu não durmo, eu atendo o telefone o tempo inteiro, mas aquilo é insuficiente para um determinado grupo. É complicado estar na linha de frente de qualquer instituição, é difícil. Não estou defendendo ele, não, mas também não vou fazer... Não, também não estou fazendo defesa, nem estou promovendo ataque, só que ele fez a pergunta e aí teve a reação do telespectador, que me parece ser um seu colega de ofício. E sobre Quintanilha, para a gente ir ao intervalo, desculpa, Luiz, nós tivemos aqui, eu acho que inúmeras vezes, eu gravei vários podcasts para o nosso podcast Papo com Nogueira, com o Quintanilha, sobre a questão do trânsito, e sinceramente o que se via nele e toda a intenção da equipe dele era justamente acertar muito. Pena que elementos contrários acabaram, né, desfavorecendo ele, mas não quer dizer que ele tenha feito com má vontade, pelo contrário. E também a pauta aqui é saúde, né? A pauta é transporte, né? É claro, é evidente. São 8h20, nós vamos a um breve, rápido intervalo comercial e a gente volta a seguir então com o Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.